Olá, sexto ano, espero que todos estejam bem. Vamos para a parte 2, então, da nossa aula sobre a atmosfera. Então, como eu falei para vocês na última aula, na camada estratosfera tem uma camada bem importante dentro dela, que se chama camada de ozônio. Tá? Essa camada, ela é bem importante. Lembrando aqui que a nossa superfície da Terra está aqui, ó, na troposfera, que é logo a primeira camada que nós respiramos, está aqui na troposfera, e acima da troposfera tem a estratosfera. A camada de ozônio fica nesta camada da atmosfera, certo? Então, a camada de ozônio é uma camada bem importante. Por quê? Porque ela funciona como um filtro dos raios ultravioletas. Mas os raios ultravioleta são necessários para a produção de vitamina D. Essa vitamina D é uma vitamina bem importante que todos os seres vivos precisam para o seu metabolismo, certo? E essa vitamina no nosso corpo é produzida, é estimulada através desses raios ultravioletas. Por isso que é necessário tomar sol de vez em quando, para estimular a produção dessa vitamina no nosso corpo. Mas uma exposição em excesso a esses raios ultravioleta estão relacionados a diversos problemas de saúde em seres humanos, principalmente problemas de visão, pode até desenvolver câncer de pele com uma exposição muito alta a esses raios ultravioletas. Então, a camada de ozônio ela é extremamente essencial, porque ela funciona como um filtro, ela deixa passar os raios ultravioletas apenas o necessário e não deixa aumentar, exceder esses raios ultravioletas nos organismos aqui na superfície terrestre. Mas nos últimos anos, vários estudos viram que houve uma diminuição da espessura da camada de ozônio, que resulta então na menor retenção da radiação ultravioleta. Então, isso é chamado de buraco na camada de ozônio. O buraco na camada de ozônio é a diminuição dessa espessura dessa camada. Essa camada está ficando cada vez mais fina e deixando de ter aquele objetivo dela de filtrar os raios ultravioletas, certo? Isso é prejudicial para todos os organismos aqui na superfície terrestre. Então, tem um texto aqui que fala de um estudo da NASA, que a gente já falou da NASA, quando a gente falou sobre astronomia, que é uma agência de estudos de tudo relacionado à atmosfera e todas as suas camadas e o universo, certo? Então, ela fala o seguinte: o buraco na camada de ozônio ao redor da Terra parece estar menor, de acordo com um novo estudo da Agência Espacial da NASA. Então, quer dizer que esse buraco está diminuindo, ou seja, a camada de ozônio está voltando a ser como ela deveria ser. E isso é graças a um acordo que foi feito em 1987 do Protocolo de Montreal, que foi então um acordo internacional assinado entre 150 países que se comprometeram, então, a eliminar as emissões desse composto químico que façam que ocorra esse buraco na camada de ozônio. Então, todos esses países cumpriram conforme o acordo. Esse protocolo de Montreal, eles estão cumprindo nos últimos anos, nas últimas décadas, né, desde 1987, para deixar de emitir gases tóxicos, gases que acabem afetando essa diminuição da camada de ozônio. Mas para recuperar a recuperação total dessa camada de ozônio ainda vão levar muitas décadas, lá para 2060 ou 2080, que vai começar a realmente recuperar essa camada de ozônio. Ainda vai levar tempo. E mesmo nessa época, quando chegar lá, nessa data aqui, ainda pode haver um pequeno buraco na camada de ozônio. Isso se deve principalmente à Revolução Industrial, onde então começaram as emissões de gases. A gente vai ver que esses gases poluentes são extremamente prejudiciais para a camada de ozônio, que vai acarretar no aquecimento global que a gente vai ver adiante. Belezinha? Primeiro, do que é composta a atmosfera? O que é composto o ar? O ar que a gente respira, o vento, ele é composto do quê?
Então, o ar da atmosfera, isso de todas as camadas, tá? A maior parte do ar é composto de gás nitrogênio, certo? Então, você tem cerca de 78% em média é gás nitrogênio. 21% só de gás oxigênio e 1% de gás carbônico, vapor de água e outros gases, certo? Então, a maior parte da atmosfera é composta de gás nitrogênio e oxigênio. Mas o que são esses outros gases aqui? Esses outros gases são chamados os gases nobres, tá? Além do gás carbônico, são os gases que os organismos não absorvem. Ou seja, o gás hélio, por exemplo, que é usado para encher balão, o gás argônio e o neônio, que são usados para a produção de lâmpadas, que entram em contato com corrente elétrica, gera então a luz. Então, esses gases, o ser vivo não absorve no seu organismo, não usa. A gente usa para a produção de outras coisas que têm certa utilidade para a gente. O vapor de água é uma água que vem da evaporação dos rios, dos lagos, dos oceanos, também da respiração e da transpiração dos seres vivos, tá? E essa quantidade de água no estado gasoso, certo? Porque quando os rios, lagos e oceanos, a água está no estado líquido. Esse vapor de água nada mais é do que essa mesma água, só que em outro estado físico, no caso, estado gasoso, beleza? E a quantidade desse vapor de água na atmosfera que vai determinar, então, a que a gente chama de umidade do ar, tá? E essa umidade do ar também vai definir o clima do local. Se o local é mais seco, se o lugar é mais úmido, se vai chover ou se não vai. Então, todas as informações meteorológicas usam como informação essa umidade do ar, que é a quantidade de água no estado gasoso que tem na atmosfera. Então, aqui nessa imagem mostra as luzes neon, né? Que é usado o gás neônio para ser produzido. O gás nitrogênio. A gente viu que o gás nitrogênio é o que ocupa a maior parte do... É a maior parte da atmosfera, é o gás nitrogênio, tá? Não conseguimos absorver esse composto diretamente, mas ele é extremamente essencial para o nosso metabolismo, certo? Nós não conseguimos respirar o gás nitrogênio, mas nós precisamos desse nitrogênio, desse composto, no nosso organismo. O que acontece, então? As plantas, elas conseguem absorver através dos micro-organismos que transformam esse gás em amônia. Ou seja, quando a gente falou do solo, a gente falou também das bactérias. Existem bactérias que estão presentes no solo e que são essenciais para absorver determinados nutrientes para a planta. E é esse caso. Então, o gás nitrogênio presente na atmosfera, esses micro-organismos que estão no solo, como as bactérias, por exemplo, elas absorvem esse gás nitrogênio e transformam ele num outro tipo de gás. E esse outro tipo de gás, então, que as plantas vão utilizar. E ao nos alimentarmos das plantas, nós também vamos acabar adquirindo esse gás em outra forma, em outro formato, certo? E esse nitrogênio, ele é extremamente necessário para a produção de proteínas no nosso organismo. Então, nosso organismo produz proteínas, nós precisamos de proteínas. E essas proteínas vêm muitas vezes, na sua maior parte, grande parte, através da alimentação. Toda parte, na verdade, através da alimentação, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, esses nódulos que são formados nas raízes das plantas são bactérias realizando essa transformação do gás nitrogênio em gás amônia. Aqui do lado direito tem as plantas carnívoras. Essas plantas carnívoras, elas também precisam do nitrogênio, só que elas não precisam dessa associação com as bactérias nas raízes, porque elas se alimentam diretamente dos organismos, dos insetos, até pequenos roedores. Então, elas adquirem essa amônia através da alimentação direta desses organismos, tá? Mas todos os seres vivos precisam de gás nitrogênio, todos os organismos precisam de amônia.
pelo seu metabolismo, certo? O gás oxigênio. O gás oxigênio, ele é o O2, né? A forma molecular dele. E o oxigênio é extremamente necessário para a fotossíntese. Então, as plantas, elas precisam do oxigênio que está presente na atmosfera para produzir o seu próprio alimento. Assim como também para a respiração de todos os seres vivos. Então, nós animais, plantas, fungos, bactérias, todos conseguem fazer a respiração pela absorção desse gás que está na atmosfera, certo? São chamados respiração aeróbia. É quando precisa de oxigênio para realizar a respiração. E a respiração nada mais é do que a produção de energia através de gás oxigênio, certo? E o fogo, assim como as plantas, as árvores precisam do oxigênio para realizar a fotossíntese e produzir o seu próprio alimento, o fogo também precisa de oxigênio para acontecer. Então, o gás carbônico e o oxigênio, assim como o substrato, no caso aqui uma floresta mesmo, por exemplo, acontece uma reação química onde o fogo só é possível pela presença de oxigênio. Então, onde tiver oxigênio, por exemplo, por isso que existem muitas queimadas em florestas, porque é um ambiente que está cheio de oxigênio ali, certo? Porque as plantas precisam de oxigênio para produzir e no processo de fotossíntese, as plantas também emitem gás oxigênio para o ar, para a atmosfera. E isso faz, então, com que aconteça, infelizmente, muitas queimadas em florestas, certo? Porque o fogo precisa do gás oxigênio para acontecer. O gás carbônico é um gás extremamente importante, certo? Mas ele tem que estar sempre em equilíbrio nos organismos, nos seres vivos, porque o seu excesso pode dar problema e a sua falta também. Para as plantas, por exemplo, no processo de fotossíntese, ela precisa do oxigênio que está presente na atmosfera e ela também emite, o produto dela, da fotossíntese, também emite oxigênio para a atmosfera. E ela precisa também, principalmente, do dióxido de carbono, que é o gás carbônico, tá? Dióxido é porque tem 2 carbonos nessa molécula. A gente vai estudar melhor isso lá no 9º ano, beleza? A planta, ela precisa, então, da luz solar, ela precisa de dióxido de carbono para, então, produzir glicose, que vai ser o alimento dela, e também produção de oxigênio. Então, o gás carbônico é extremamente importante para a fotossíntese. Assim também como é importante na nossa respiração, porque nós inspiramos oxigênio, que é o O2, gás oxigênio, e expiramos gás carbônico, que é o CO2. Então, essa troca de gases é extremamente essencial, certo? O efeito estufa é um fenômeno natural causado pela presença de determinados gases na atmosfera, como, por exemplo, o gás carbônico e o gás metano, que retém parte dos raios solares. Então, aqui tem, lá no universo, temos o Sol, que vai emitir o calor e luz para nosso planeta, certo? Essa camada em azul mais clara aqui representa aquelas camadas da atmosfera que a gente já estudou. E esse calor, então, que é incidido aqui no nosso planeta, ele deve retornar para o espaço. Então, essa camada aqui da atmosfera, ela faz com que esse calor seja retido aqui no planeta para todos os organismos realizarem o que precisam realizar, que a gente acabou de ver, respiração, fotossíntese. Mas parte desse calor também tem que voltar para o espaço, certo? Então, essa retenção de calor aqui, que acontece nas camadas do planeta, da atmosfera, a gente chama de efeito estufa. Certo? Então, o efeito estufa, ele não é algo ruim, ele é extremamente necessário para a vida no planeta. O que é ruim é quando excede esse calor retido aqui nessas camadas da atmosfera, que a gente vai falar agora. O aquecimento global. A concentração é quando a concentração de gás carbônico e gás metânico na
metano na atmosfera tem aumentado progressivamente, o que resulta em maior retenção de energia, ou seja, calor, impedindo que a energia, ou seja, calor, refletida pela superfície terrestre, retorne ao espaço, tornando a superfície do planeta cada vez mais quente. E isso pode acontecer, ter como consciência os tsunamis e tornados e mudanças drásticas de temperatura, assim como o derretimento das geleiras nos polos, tá? Aumento da temperatura no planeta. Então, a emissão de gases poluentes acaba acarretando em tudo isso. Assim também como os tsunamis, né? Enchentes, também como a diminuição da fertilidade do solo pela irregularidade de chuvas causadas por essas mudanças climáticas, certo? Então, como aqui a gente vê, ó, parte desse calor, dessa energia emitida aqui para o nosso planeta, ela deve ficar aqui na atmosfera, mas uma parte dela também deve voltar para o espaço. O que acontece com o aquecimento global? Tem muita emissão de gases que se acumulam nessa camada aqui da atmosfera e impede que essa parte aqui que deveria voltar para o espaço não volte. Então, fica retido aqui nessa atmosfera, que pode causar, então, todos esses problemas que a gente acabou de ver. Então, por que acontece? Qual é a causa do aquecimento global? O desmatamento, porque vai diminuir a quantidade de organismos realizando fotossíntese, ou seja, essa troca, causando desequilíbrio desses gases na nossa atmosfera. A queima de combustíveis fósseis. Lembram lá que a gente falou sobre combustíveis fósseis? Que é a queima de gasolina, diesel, álcool, ou seja, em transportes principalmente, né? E também em indústrias, tá? A grande parte, na verdade, da causa da emissão desses gases poluentes são pelas indústrias, mas os transportes também, porque tem aumentado muito. Lembra que eu falei da Revolução Industrial? Porque depois, lá no século XVIII, depois da Revolução Industrial, surgiram muitas empresas, indústrias que produzem diversas coisas. E a queima desses combustíveis acaba acumulando esses gases na atmosfera e impedem, então, que a radiação lá solar volte para o espaço e fica acumulada na atmosfera. A extração de madeira, então, também vai acabar com os organismos fotossintetizantes. O acúmulo de lixo, principalmente em céu aberto, né? A grande produção de lixo, o acúmulo desse lixo em céu aberto, acaba emitindo muitos gases também poluentes, muitos gases tóxicos para a atmosfera pela decomposição desse lixo, porque no lixo tem muitos micro-organismos que usam aquele lixo para produzir energia para si próprio. E o resultado disso é a emissão de gases. Então, o acúmulo de lixo, consequentemente, vai aumentar esses micro-organismos e, consequentemente, vai aumentar essa emissão de gases, que também vai acabar contribuindo para o aquecimento global. Então, as consequências disso: mudanças climáticas drásticas, uma hora está muito calor, no dia seguinte já está muito frio. Tudo isso é consequência do aquecimento global. O aumento da temperatura mundial, então cada vez mais quente, cada vez mais calor, principalmente em lugares onde não é comum, não seria comum ter uma temperatura tão alta. O derretimento das geleiras, das calotas polares nos polos, Polo Norte e Polo Sul, por causa desse aumento da temperatura da Terra. Aumento, então, consequentemente, derretendo essas calotas polares, vai ter mais água no estado líquido. Isso vai aumentar o nível de água nos mares e nos rios e nos lagos, causando, então, tsunamis e até muito mais enchentes e coisas do tipo. E também vai acarretar na extinção de espécies, tanto espécies de plantas, animais, por essa mudança. Imagina tudo isso acontecendo no ambiente que um organismo vive. Nem toda espécie vai conseguir sobreviver nesse ambiente.
dessa forma, então vai acarretar a extinção de espécies. E sabemos que cada espécie é essencial para aquele nicho ecológico onde ela está inserida, certo? Mas como evitar? O que a gente pode fazer para que isso diminua, que essas consequências diminuam? Então, utilizar fontes de energia renováveis, por exemplo, é uma excelente saída para isso, né? Então, como a gente viu na última aula sobre os recursos naturais, a gente viu que temos opções, temos alternativas de extrair energia sem queimar combustíveis. Então, energias renováveis, como, por exemplo, energia eólica, energia solar, certo? Redução também do desmatamento e de queimadas de florestas, maior uso de transportes alternativos e públicos, ou seja, usar mais bicicleta, usar mais ônibus para viagens, enfim, para evitar que tenha mais carros, mais transportes emitindo esses gases tóxicos. Também a redução do lixo é uma alternativa muito eficiente. Então, quanto menos lixo tiver no aterro sanitário, por exemplo, menos micro-organismos vão ter nesse lixo, emitindo esses gases. Menos gases serão emitidos para a atmosfera, certo? Então, a gente tem que pensar muito bem nas nossas atitudes diárias, porque se todo mundo pensar na sua própria atitude diária, a gente consegue ter um mundo melhor para a gente viver, principalmente ambientalmente falando, né? Então, depende da gente. Belezinha? Qualquer dúvida, anotem que a gente se fala no nosso próximo encontro ao vivo. Belezinha, galera? Até a próxima!